Pronto, pessoal, tinta seca. Agora o que faremos? Tá aqui o zíper. Nós vamos colar o zíper nessas duas peças. Depois que a gente colar, nós vamos costurar. Depois, aliás, furar e costurar, porque essa costura é feita à mão, tá? Não é feita à máquina. Eu faço alguns zippers à máquina, mas aqui eu não vou ensinar vocês a fazerem com máquina, porque já é um outro negócio, né? Aí tem que ter uma aula de operação de máquina. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 100% artesanal. Então, precisamos furar, depois costurar. Depois disso, furar aqui, a parte que vai se conectar com a bolsa, e pintar esses furos e a peça estará pronta, tá? Há a possibilidade também de cobrir este puxador com uma tira de couro. Eu recomendo, valoriza muito a peça e nós vamos fazer aqui também, tá? É um trabalho delicado, mas porque daqui eu não consigo removê-la, vamos ter que fazer aqui, tá? Tem zíper de várias formas, que eu vou até pegar um aqui. Aqui, ó. Esse aqui também não é removível, eu posso quebrar. Vou tirar ele aqui do... Eu posso quebrar essa peça aqui. Vou fazer uma para vocês verem. Ó. Isso. Não dá para tirar. Tem que cortar ela. E aí eu crio uma peça que passe aqui dentro. Essa daqui eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque o espaço é muito pequeno, não dá para passar uma tira de couro aqui. Então, essa daqui eu encaparia também. Essa daqui dá para quebrar e fazer uma nova. Tanto é que eu até tenho uma argolinha aqui. Já fiz assim, né? De passar essa argola aqui. Passar aqui e criar uma conexão com uma tira de couro passando para cá. Ou direto na peça, porque aqui a gente tem bastante espaço. Dá para passar uma tira de 6, 7 milímetros aqui. E ela fica reta aqui, servindo como puxador também. Todos os dois jeitos são charmosos, sabe? Essa peça aqui, ela não tem essa possibilidade. Então a gente vai fazer o encape mesmo, que é mais prático. Bom, antes de fazer a colagem, eu notei que o zíper ele tá meio empenado. Isso pode acontecer, tá? Dependendo de onde vier, né? De como vier para você essa mercadoria, o nylon pode estar meio tortinho assim. Então você passa a chama do isqueiro assim, ó, bem rápido, vai passando e depois vem fazendo um esticamento, uma remodelagem, porque o nylon ele é muito sensível ao calor. Então, se você fizer, lembrando, não é manter a chama, é passar a chama por pouquíssimo tempo. Ó. 1, 2, 3, já foi. Ó. Eu venho e faço os ajustes aqui para que ele fique mais reto, para facilitar o processo de colagem, tá? Com relação à colagem, né? Aqui a frente e o verso do couro é o mesmo, então não vai ter diferença, né? Que quando é um verso mais macio, mais aberto, a colagem é facilitada. Nesse caso aqui não vai ter essa facilitação, mas o que a gente pode fazer para ajudar na colagem é o que eu vou mostrar aqui agora, tá? Você define mais ou menos a banda que vai ser, aqui aproximadamente 9 milímetros de distância, tá? Você pega a lâmina e passa de forma bem leve, não fazendo nenhuma pressão, é só o peso da sua mão passando a lâmina, sem nenhuma pressão aplicada, para gerar um arranhão na superfície, tá vendo? Só um arranhãozinho. Aí, a partir desse arranhão, você pega assim o estilete e vem aqui, ó, e dá uns risquinhos. Não precisa de muita coisa, tá, pessoal? Isso aqui é suficiente para gerar
um contato muito maior. Ó, deu uma arranhadinha. Pode fazer ao contrário se quiser também. Isso aqui está gerando pequenas fissuras no couro e a cola entra nelas e faz um contato muito melhor. Ó, eu tô fazendo no ar, porque é uma coisa bem levinha, né? Aí a gente vem aqui com a cola, passa uma fita de cola menor do que o espaço de 9 milímetros. Essa cola tá meio velha, então eu vou ter que ter um trabalhozinho para fixar ela aqui, porque ela já tá mais borrachuda. Mas eu acho interessante trabalhar com esse material assim também, porque tem um grau de facilidade para algumas coisas que a cola mais fluida não tem. Nesse caso aqui não tem muita vantagem não, porque eu vou ter que ficar tirando excesso, tá vendo? Essa lata, em breve eu até peguei umas bíblias para encapar aqui de uns amigos, justamente. Aqui depois eu vou tirar quando a cola secar, tá? Ó, você vem aqui, centralizado, lembra que a gente fez meio centímetro para lá e para cá? Você vai medir mais ou menos meio centímetro aqui. Essa distância da borda para o centro do zíper, você tem que lembrar que tem um cursor para passar, então tem que ser um espaço maior que o do cursor. Eu deixo normalmente isso aqui, ó, entre 6, 7 e 8 milímetros, tá? Depende do modelo do zíper, né? Mas é mais ou menos essa medida aqui que eu faço, ó. Deixando um pouquinho desse acabamento, tá vendo? Que o zíper tem uma parte lisinha e depois uma parte com rugosidades. Um pouquinho depois dessa parte, 2, 3 milímetros, eu coloco, vou ajeitando aqui bem devagar. Não precisa passar cola no zíper, porque o zíper é de tecido, né? Não importa o tecido que seja, mas você não precisa passar, tá? A conexão aqui eu não deixo assim, ó. Eu deixo assim, ó, retinho, tá vendo? Você pode vir depois com a mão, né? Ou com o rolinho. Passar bem devagar aqui. Ó, teve até sobra de cola. Sobra de cola eu tiro rápido assim. Se você tiver pingado aí na sua base, você pode esperar secar também e tirar. Mas como a gente está no meio da gravação, acabaria atrapalhando aqui. É isso. Fazer o mesmo serviço do lado de cá, assim. Aqui eu vou diminuir um pouco essa distância, tá? Vou fazer assim, ó. Depois eu vou explicar a vocês por quê. Agora eu vou passar a cola desse lado. Antes eu vou fazer as mesmas fissuras. Aqui. Tá vendo que teve mancha do lado de cá? Mas como isso aqui vai ficar escondido, né? Em nenhuma hipótese vai ser exposto, a não ser que a pessoa rasgue a peça, né? Eu não me importei de limpar, tá? Lembrando que a frente está impecável. Então, quando for o caso assim, você pode fazer uma pintura um pouco mais rápida e acabar deixando essas imperfeições, mas elas não vão aparecer, né? Não tem nenhum problema. Aqui, passar ao contrário. Não tinha essa daqui, eu dei uma caprichada maior no rabisco.
Limpar essa cola, passar uma nova. Essa já está no finalzinho. Quando ela começa a ficar assim, já faço logo alguma coisa maior e aí eu já entro com outra lata. Que nunca se deve ter mais de uma lata de cola aberta, porque senão você com certeza poderá perder material. Esse pincel ele vive soltando aqui, ó. Porque isso aqui é um alumínio bem frágil, né? Então eu sempre conecto aqui. Não colar não resolve. É você pegar e dar uma pancadinha assim, ó, com o martelo. Pronto. Vai durar mais um tempo. Então não precisa substituir assim que desmonta, né? Isso é uma forma de você economizar aí e não ficar toda hora tendo que repor. Eu já fui desses que comprava muito material. Muito material de forma desnecessária, né? Quando é necessário comprar muito. Aliás, a palavra muito já delimita que tá além do necessário, entendeu? Então, o que interessa é que a ferramenta sirva, não a estética dela, né? Você vai fazer um vídeo, alguma coisa assim, você pode usar também. Eu acho muito interessante, depois vocês podem checar isso na rede aí, né? Os artesãos japoneses, eu acho muito interessante, porque as ferramentas deles não são bonitas, mas são eficientes num nível que ninguém faz. Principalmente o pessoal que trabalha com couro e bambu. É muito bonito de ver. Depois pesquisa no YouTube, vocês vão gostar da experiência. E faz a gente refletir também, né? Dessa coisa de ao invés de buscar aparência, buscar de fato algo eficaz. Aí está colado. Vou passar aqui o rulo para poder fixar. Que, lembrando, pessoal, que eu não passei cola no zíper. Então o contato ele precisa esperar um pouco mais para colar. E quando você passa nas duas superfícies é imediato, né? Agora, quando é o caso assim, é melhor esperar uns 15 a 20 minutinhos, né? Para você, no momento que estiver furando, não ter o desprazer do trem descolar tudo. E aí você tem que voltar à etapa de fazer a colagem, tá bom? Bom, pessoal, já deu aquela secada na cola. Agora nós vamos furar e costurar. Eu trouxe aqui dois furadores, tá? Esse daqui não está disponível em lugar nenhum, porque é uma peça que veio de Londres, uma coisa antiga, já reformada até, já quebrou o cabo, já troquei. Olha só, ele era desse tamanho. E foi batendo aqui, furando que chegou a esse ponto. É uma ferramenta muito antiga. A primeira ferramenta que tive. Essa daqui eu vou guardar sempre. Então eu vou fazer com ela. Tá? É uma furação irregular e tal, né? A peça que vocês têm disponível para comprar são essa e outras mais. Essa que está na lista de ferramentas, né? Tem outras medidas também. Eu vou usar essa daqui por uma questão afetiva e vocês podem usar de vocês. O trabalho principal aqui é manter a linha reta. Aqui eu já estou com um pequeno erro, tá vendo? Tem um pouco que está passando aqui, coisa de 1 milímetro. Mas eu vou manter. Tentar dar uma entortada, uma modelada na canaleta. Ó, agora melhorou. Como que eu vou fazer aqui? Vou passar um risco. Passar um risco. Fazer a mesma coisa do outro lado. Outro risco. Depois nós vamos aqui fazer o furo alinhado, começando na mesma posição, com o furador
nesse sentido aqui, tá? E depois a gente vai fazer o furo de fora. Antes nós podemos costurar a peça também, se quiser. Eu já prefiro costurar para garantir que não vai ter nenhum problema com a cola, que não vai soltar e tal, né? Porque aqui, na hora que a gente está batendo, gera algum tipo de atrito, né? Vou pegar aqui o martelo, vou alinhando sempre assim, ó, começando mais ou menos meio centímetro de distância, tá? Observando se o último está alinhado aqui, né? Ali, ó. Esse tipo de furo aqui é bem irregular, percebem? Ele não tem um padrão assim, né? É justamente um reprodutor de uma costura artesanal até na hora de furar. Esse daqui ele tem mais um efeito de máquina. Ele simula a costura com máquina, né? Tem outros também mais simples e tal. Vocês têm ali uma série de alternativas. Vou terminar de fazer os furos aqui. Observem que ele fica um tanto irregular, alguns maiores, outros menores, né? Isso aqui depois que passar a linha vai ficar bonito. Vou terminar de furar e... Bom, pessoal, nós vamos costurar com fio de linho, 100% linho, na cor whisky, bege, camel, caramelo, cada um chama de um nome. Esse fio é sensacional, o toque dele. Não sei se dá para vocês ouvirem, ó. Ele tem um toque bem fibrado e ao mesmo tempo macio, tá? É 100% fibra vegetal. Já mostrei aqui para vocês, tem na lista, enfim. Eu vou usar ele. Antes de costurar, eu vou passar a pastinha aqui para tirar a marca do risco, porque mesmo eu fazendo a costura por cima, depois fica ruim de limpar, né? Pode ficar aparecendo. Então eu prefiro passar agora, que é bom que já dá mais um polimento. Ó, sai tudo. Olha como tava aqui os riscos, bem fraquinho, mas tava. Aqui não tem nada no começo, ó, já limpou totalmente. Só passar. Percebam que o tempo que eu esperei para o zíper colar já trouxe a firmeza aqui na hora de fazer a limpeza, né? Se você fizer as coisas com pressa e não der os cronômetros certos, é bom usar o celular ou um relógio de pulso, né? Para você controlar a sua produção. Aqui eu dei uma exagerada, preencheu o furinho todo, mas isso sai do processo de costura e depois a gente limpa. Passando com bastante firmeza, sem muita pressa. Aqui no final não está muito limpo ainda. Aqui eu posso fazer isso, ó, pegar um palitinho de dente que eu estava reservando aqui, tirar o conteúdo. No fim das contas, a agulha é a linha que vai limpar totalmente mesmo os furos. Comprimento. Aqui vai ser um processo de ida e volta, né? Por cima e por baixo. Então eu coloco 2,5 vezes o comprimento. 1, 2,5 e mais o tamanho da agulha. No caso do linho, pessoal,
Quando tem sobra eu guardo, tá? Porque essa linha é muito valiosa. Então eu não desperdiço não. Porque eventualmente eu preciso para um detalhe menor. Então eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa, manter uma sacolinha, caso tenha muitos, né? Recomendo sempre dar um jeito de usar, para não ficar acumulando. Mesmo que seja num detalhe estético, isso vai valorizar a sua peça. Tá? Aqui eu vou passar primeiro deste lado, começando a costura por cima, tá? Deixando aqueles 3 centímetros de sobra. Como é o primeiro ponto, eu vou dar 3 costuradas nele, para ficar reforçado, e depois a gente amarrar no final, sempre mantendo a distância da agulha aqui. Duas. Três. Ó, tá alinhado. Agora aqui, para finalizar, eu faço esse movimento aqui, antes de continuar a costura, de dar um nó aqui por trás, para poder prender aquela ponta ali também, porque senão fica um negócio solto e pode dar problemas disso aqui soltar. Então aqui já está travado, tá? A gente pode cortar aqui e depois empurrar para dentro. Agora, daqui para frente, eu venho aqui, volto para cá novamente, ó, e continuo a costura da peça. Fica aqui por baixo, aqui tá bem agarrado, tá? Por cima também tá fixo, ó. Depois eu só tenho que ajustar essa ponta, posso fazer isso agora até. Com a própria ferramenta, tá, pessoal? A ferramenta que vocês estiverem usando é o melhor empurrador de ponta de linha que você pode ter. Ó. Pronto. Agora eu continuo a costura aqui. Sempre visando. Observe uma coisa aqui que acontece com essa linha. Quando eu passo ela muito rápido no buraquinho, ela embola. E aqui não é um nó, isso aqui não é um nó, tá? É um embolo de linha, que parece um nó. Aí você vem com a unha e vai tirando devagarinho, para poder desfazer essa embolação aqui que deu. Tem que passar bem devagar, para isso não acontecer, porque senão vocês perdem a linha aqui. Eu vou ter que chegar ela bem perto do meu rosto aqui, para eu poder ver como que embolou. Eu acho que não vai ter como desfazer. Porque quando embola muito pertinho, igual tá aqui, ó, olha só como vocês vão ver aqui. Pera aí. Ó, embolou bem, ficou parecendo um nó. Aqui corre o risco, já aconteceu, de eu tentar desfazer assim e romper o fio. Então o que a gente vai fazer? Como essa é uma peça experimental, eu vou seguir com a costura e torcer para esse ponto ficar na parte de baixo. Se ele ficar na parte de cima, eu vou ter que me ajustar, tá? Mas passar devagar, ó. Se você passar rápido, olha ali, tá vendo? Ele pegou nele. Mas se você passar rápido, isso acontece, ó, esse giro da linha. Aí ela acaba agarrando. E pode acontecer esse tipo de problema que vocês viram aqui. Excelente que tenha acontecido, para vocês verem um exemplo também de como ir devagar, na verdade, está te adiantando.
Que aí você não vai ter que ficar tendo retrabalho, né? Nem perdendo material aí por causa de pressa. Essa tarefa da costura é uma tarefa, eu não vou falar que é lenta, ela é apenas no tempo dela. Aqui, ó, ficou para trás por causa do nó, então eu sempre vou ter que estar puxando com atenção para não soltar toda hora a linha da agulha. Então, quando você for puxar, você não puxa a agulha, você segura no fio e puxa, tá? Senão toda vez vocês vão ter essa tarefa de colocar. Aí sim fica um trabalho lento. Então, pequenos ajustes de atenção plena para você não ter... Ó, agora que embolou num lugar, ele fica querendo embolar em outros lugares também. Aí eu tenho que parar aqui para poder desembolar. Primeiro nó tá gerando um outro, tá vendo? Aí aqui, ó, vou ter que desfazer, olha só. O primeiro nó gerou um outro. Aqui eu tenho que ver como que eu vou fazer para tirar. Desbaratando assim, vendo aonde ele flui, né? Para que lado que eu puxo, que o negócio realmente vai. Ó, consegui. Aqui, ó. Olha só, como é que pode um negócio desse? A linha reta, e isso acontece por causa do giro dela no eixo do furo. A agulha vai acelerando a linha, ela vai girando e dá esse tipo de problema. Às vezes é bom você esticar a linha antes de costurar. Eu faço isso às vezes também, mas quando estou com pressa não faço. Isso principalmente com a linha de linho, tá? Com fio de linho. O outro, ó, consegui. Tá vendo? Que essas voltinhas aqui que acontecem quando ela está sendo girada dentro do furo, é que dão esse problema. Ó, continuar. Sempre vendo se atrás não está ficando folga, né? Eu sempre confiro atrás aqui onde é o furo para ver se eu estou pegando no tecido. Porque, né, aqui a gente está costurando bem na beiradinha dele, eu deixei no limite. Tá? O ideal é que você tenha mais espaço para poder fazer essa conexão. Aqui eu coloquei muito no limite, não precisava. Né? Ó. De cima para baixo é fácil, agora de baixo para cima, se você não tiver um bom olho para colocar direto ali na reta, eu aconselho sempre dar uma olhadinha, ó, e buscar o local. Acho que não foi aqui não. Para você acertar. Quando não estiver indo, ó, faz a referência de cima para baixo e acha o ponto e vai. Vamos lá. Aqui. Agora vai aqui. Dei uma pausa na costura para resolver um negócio aqui com o cachorrinho que estava pedindo para entrar no ateliê. Agora ele está aqui. Aqui, ó. Continua fazendo essa referência. Aqui, nossa, olha como pegou na beiradinha. Aqui ainda funciona, mas não recomendo que seja assim, não. Poderia ter sido uns 2 milímetros aqui para dentro. Agora, seguindo essa costura. Essa costura em especial, quando eu terminar um lado, eu vou mostrar para vocês uma coisa que dá para fazer. Ó, estamos chegando perto do ponto. Vamos ver o
que a gente consegue, se a gente consegue jogar ele por baixo ou se ele vai querer ficar por cima. Se quiser ficar por cima, aí a gente vai ter que resolver uma outra situação, porque não dá para deixar, né? Eu acho que vai ficar no limite. Não. Aqui tá bem próximo já. Aqui, ó. Estamos perto. Aqui. Aqui. Conseguimos, vitória. Vai ficar por debaixo o ponto. No limite do próximo ponto, ele vai ficar, ó. Aqui, que beleza. Agora a costura vai fluir ainda mais rápido, porque nós não temos que ficar dando aquelas puxadinhas, né? Ó. Aqui. Aqui já pegou. Aqui eu vou fazer um negócio assim, quando sair, eu dou uma puxada para dentro e acho o furo. Para não ter, tem que ter conexão com o tecido. Por mais que aqui tenha falhado, né, na hora da modelagem, você precisa buscar essa conexão, mesmo que isso deixe o ponto embaixo um pouco irregular, o que não tem nenhum problema, né? O importante é a costura embaixo ficar efetiva. A estética é o que está por cima. Aqui eu estou quase terminando já. No último ponto eu também vou fazer aquelas 3 voltas e uma amarração. Aqui, ó. Assim. Opa. Aqui, agora eu vou amarrar e finalizar. Essa costura eu vou fazer ela pespontada. O que isso quer dizer? Que ela vai ficar como na alfaiataria, né? O pesponto é um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não, até o final. Percebam que houve uma ondulação por causa do aperto, da atração, né, de puxar do fio, gerou uma pequena ondulação. Então, o que eu vou fazer? Para corrigir essa ondulação, você pode vir com um martelo, devagarinho, ou com um rolo, para gerar essa conformação tanto do fio no couro, quanto do couro no fio, e ajeitar o relevo da peça, para não ficar, né? Aqui agora, ó. O que se pode fazer aqui para dar uma estética ainda melhor? Vim refazendo os furos bem devagarinho, para não romper fio, para não esgarçar nada, né? Ó, vem fazendo devagar, apertando em cima com o furador mesmo que você fez. E aí, ó, você tem um senso, né, de profundidade um pouco maior, né? A estética do ponto fica mais bonita. Assim, observem. E fica um estilo bastante vinculado ao artesanal, que é o pespontado simples. É o ponto mais básico que tem de se fazer. E que traz um minimalismo na peça.
uma costura mais discreta também, que não aparece muito, tá? Ó. Eu poderia também ter feito um pespontado numa cor completamente, um azul marinho aqui, ficaria bonito, depende do fio que você vai usar, da estética, essas coisas todas, né? Agora eu vou costurar o outro lado e depois a gente volta furando e pintando e fazendo. Aliás, eu vou fazer agora isso daqui. Nós vamos fazer a cobertura do pegador, tá? Eu peguei um retalhozinho ali, por isso que esses retalhos são importantes ter. Ó, vou medir mais ou menos aqui assim, né? Eu peguei um tamanho sugestivo já. Eu vou encapar ele mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou tirar no dedo, é o que vocês fizeram aqui, que vocês viram eu fazendo, ó. Para ter margem, você dá um tantinho a mais assim e volta com ele no lugar. Ó. Assim. Aí que legal. Agora o que a gente faz com isso aqui? Cola. Corta a rebarba. Tá? Sempre. Cortar rebarbas é um ato de cuidado. Mesmo quando você vai usar um acabador desse aqui, que facilita muito o trabalho, cortar a rebarba dá uma estética muito melhor, muito mais superior ao seu trabalho do que você deixar com a rebarba. E é um tempo pequeno, né, que você gasta ali. Bom, agora, como nós estamos falando de um metal com couro, eu não vou usar cola de contato, né? Eu vou usar Tec Bond. Tec Bond é a melhor opção aí, que também é uma coisa que não vai ficar articulada. Muito cuidado, pessoal, para não pingar Tec Bond na peça. Recomendo até fazer isso antes de tudo. Eu estou fazendo para ganhar tempo, né? Recomendo que você faça também e tome cuidado. Mas se você não quiser arriscar, você pode fazer essa etapa antes de fazer essa conexão aqui, tá bom? E agora eu vou simplesmente colar essa peça aqui, né? Tomando todo cuidado. Primeiro, eu vou usar o relevo da peça para colocar a cola. Observem que tem um baixo relevo aqui. Então eu vou ver aqui umas 2, 3 gotinhas, ó, só passando para preencher esse espaço, tá vendo? Preenchi o espaço com cola. Aí eu venho bem vagarosamente por cima, ó, e encosto. Mas por enquanto eu não solto, vou manter aqui, vou pressionando devagarinho. Uma característica dessa cola aqui, pessoal, é a seguinte, é que quando ela está colando, que está rolando o efeito químico dela, ela simplesmente esquenta na sua mão. Então você vai sentir que está começando a esquentar, tá? Eu vou segurar por uns 40 segundos aqui. Eu parei para fazer um carinho no Eliseu, que ele estava pedindo. Enquanto isso eu estou segurando aqui essa criaturinha. Aí, dia que chove ele fica assim, fica pedindo carinho, quer ficar no sofá o dia inteiro, né, Bubu? Aí. É um alô pro pessoal dos Segredos do Couro. Né? Coisa bonita. Então, vamos voltar às atividades. Dá um tchau pro pessoal. Ó, já colei de um lado. Agora, veja como fica aqui. Tá coladinho, ó. A parte de baixo não precisa pintar, porque vai ficar escondida. Agora, a gente vai colar aqui, igualzinho. Esperar secar e pintar as laterais. Aí vai ficar junto com o furo. Quando tiver feito a pintura dos furos, a gente faz isso aqui, tá? Vou colar o restante fazendo a mesma técnica. Ó, aqui, colocar um pouquinho mais e segurar. 40 segundinhos é mais que o suficiente para isso. Soltei um pouquinho, mas continuo segurando.
Aqui, para manter uma curvatura boa, eu vou botar um grampo. Vou deixar uns 5, 10 minutos desse grampo aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo as outras coisas. Vou costurar esse lado aqui e a gente já volta, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Sempre buscando ajustar as bordas. Aqui, ó. Agora lixar. Acho que a lixa não tá aqui, vou ter que pegar ela no painel. Prontinho. Aqui, ó. Passando assim pela lateral. Lembrando que aqui a gente passa o cremezinho para dar aquela ajeitada. Ó. Primeiro você começa assim, aí depois você só vai penteando assim para um lado. E você vai tirando os resíduos. Passa dando uma baulada aqui por cima também, ó. E finalmente vem pelo outro lado, fazendo esse ajuste de forma igual. É isso aí. Ó. O restante disso aqui é a pastinha que vai dar conta. Aqui eu tenho que me preocupar em tirar essa rebarba que ficou aqui. Aí se eu tiro assim, ó. Bem devagar. Precisa fazer rápido. Sai, ó. Sai tudo. Saiu. Aí faz as laterais. De cá também a mesma coisa. Agora a gente passa a pastinha. Aqui eu ainda vou querer dar um trato, ó. Tem uma diferença aqui. Então eu vou fazer um trabalho assim. Uma boa desgastada dos dois lados. Se quiser até dar uma desgastada aqui assim também, ó, para poder gerar um aspecto de usado. Porque depois quando passa a pastinha, ele fica polido. Ó, prontinho. Você vem aqui com essa esponjinha e vai passando. Na hora de pintar vai estar em ótimas condições para receber a tinta aqui, tá? Vai estar bem bem selado, né? Olha que bonito que fica a peça. Com um puxadorzinho de couro, é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas super compensa, porque a estética, né? O ganho estético é infinitamente maior do que o tempo e o material que você investe para fazer isso aqui na peça. Olha a diferença que deu. Limpar isso aqui, costurar o outro lado e a gente já volta. Prontinho, pessoal, já fizemos aqui a costura do outro lado. Agora o que nos resta é fazer o furo. O que eu recomendo aqui? Nós vamos trabalhar, olha só, nós pegamos um zíper de 27 centímetros, colocamos 29 centímetros de couro nele, tá? E agora, como saber com qual furador fazer, né? Vai depender do fio que você vai usar. Eu vou usar o tradicional, que é a medida praticamente universal, que é de 5 e 6 milímetros. Esse aqui eu vou usar o de 5, tá?
Como que se faz? Se você já tiver uma receita pronta, né? A não ser que você esteja criando, aqui nós estamos criando, então não temos ainda uma receita pronta de uma bolsa para fazer isso aqui. Mas você pode pegar simplesmente fazer a quantidade de furos que couber dentro de um padrão simétrico. Simétrico significa igual dos dois lados, né? Então, como que faz isso? Primeiro definiremos as margens, né? Definiremos as margens de distância dos furos com a caneta. Vocês vão ter uma régua de fazer esse tipo de trabalho, mas aqui nós estamos fazendo a peça literalmente e intencionalmente pela primeira vez. Então eu vou marcar, deixa eu ver como que eu faço melhor aqui. Assim, isso. Eu vou marcar aqui diretamente na peça. Vou ver aqui não está dando simetria, ó. Tem que fazer uma parte da peça e depois fazer a outra. Traçado até aqui. Daqui para cá eu vou dar uma dilatada para manter, né, essa margem aqui igual. Essa peça estava tendo um repuxamento aqui para dentro. Feito isso, eu venho de um lado e de outro e faço a primeira marcação, que é essa daqui, ó, onde vai ser o primeiro furo. Venho do outro lado e faço a mesma coisa, onde também vai ser o primeiro furo do lado de cá. Agora eu vou fazendo divisões, né? Ó, entre um furo e o outro, temos 27, dividido por 2 é 13,5. Então, no 13,5 eu venho aqui e coloco outro. Na sequência, eu faço a mesma medida e descubro quanto tem. Se for uma medida muito quebrada, pessoal, vocês alinham para ficar simétrico e achem, por exemplo, aqui 14 é um bom número, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu estou usando mais ou menos a mesma posição nos furos. Aí eu venho aqui no 14, marco 7 e por aí vai, até a gente finalizar aqui. De 7, a gente pode puxar para dentro 6, centralizado, né? Vamos aqui no 3 e fazemos a marcação. Isso aqui não ficou muito bom. Marcar. Para marcar é só pressionar e girar no eixo, sem movimentar, para gerar um pequeno corte na peça, tá? Aqui eu faço a mesma coisa. Vou usar o 7, 3,5. Vou achando os centros entre um e o outro, né? Até que a gente chegue numa distância em que se possa fazer com os olhos. Isso eu estou falando de desenvolvimento de primeira peça, tá? Depois, com a régua é só chegar e riscar os lugares direto. Aqui no meio eu poderia colocar 2 ou apenas 1, tá? A distância está de 3 centímetros, então se eu colocar apenas um furo no meio, eu vou ter aproximadamente 1,2 entre uma e outra, e é assim que eu vou deixar, tá? Eu vou fazer aqui a gravação no meio e a gente vem furando já antes para gerar as referências, tá bom? Ó, vou dar uma aumentada. Apenas uma batidinha para poder gravar. Onde estão os furos. Aí. E aí depois a gente vem centralizando. Vamos fazer com a régua para vocês aprenderem como que faz. Mas daqui eu já vou no olho. Ó, centralizo 3 centímetros e venho no centro, que é 1,5, e faço a mesma marcação, tá? Repito isso até o final. Depois a gente vai furar tudo. Assim. Eu vou fazer uma régua, um gabarito para vocês com segmentação de diversos tamanhos e distâncias, as mais utilizadas. Não dá para fazer uma coisa infinita, né? Dá para a gente fazer o que mais é usado aqui, o que eu mais uso, né?
Claro que cada um pode desenvolver as próprias ferramentas. O Gileno tá aí para isso. Ó. Prontinho. Prontinho. Aqui está. Serviço feito. Agora é apagar isso aqui com um produtinho. Se você não tiver o produto para apagar isso aqui, a mesma espuminha com óleo de peroba faz o trabalho, tá? Bem pouco óleo, para você não encharcar o couro com a peroba, porque é óleo mineral, né, e tal. Aí depois você vai ter que ficar dando polimento. Aqui é para tirar mesmo, ó. Já saiu. E é isso. Eu posso deixar a peça assim ou pintar. Sou caprichoso, então eu vou pintar. Vou fazer o furo do mesmo jeito do outro lado, né? E pintar por dentro, tá? Eu vou furar aqui agora e já volto fazendo a pintura. Prontinho, furado. Como eu não tenho molde ainda, eu fiz o espelhamento aqui, tá? Para não ter que medir de novo. E agora, vamos pintar. O trabalho aqui é muito simples, vocês já conhecem pintura de furo, né? Misturar bastante a tinta, usar um palito limpo. Esse palito está aqui há algum tempo, ele já acumulou uma quantidade de tinta que vai atrapalhar. Então eu vou limpar ele. Prontinho, limpei. Agora eu vou fazer a pintura aqui, começando desde que está mais próximo. Sempre tentando deixar uma pequena margem de tinta para o lado de fora, para quando o fio passar ficar evidente que a peça foi pintada até nos furinhos, porque isso aqui é um capricho que valoriza o que você está fazendo, aumenta a durabilidade da peça. Ponto para todas as características do seu trabalho. Cuidado, capricho, dedicação. Prontinho. Agora é só pintar do outro lado. Depois pintar aqui as laterais. Eu vou deixar essa lateral para pintar por último do puxador, porque aí já vai ter que estar intacto. A gente vai deixar ele secando nessa posição aqui, tá? Agora, como eu já pintei desse lado, segurem com bastante cautela o outro e repitam a operação aqui. Ó. Essa peça fica muito bonita. Eu gosto muito do zíper. Você pode variar, colocar mais fininho. Às vezes você quer uma bolsa mais delicada. Quer uma bolsa mais delicada, aqui deu uma borradinha, ó. Vou passar o dedo. Qualquer coisa depois eu dou uma lixa. Prontinho, agora vamos pintar o puxador. E depois eu vou deixar ela de resguardo aqui em cima da lata de cola. E depois vou colocar no cavaletinho, que seria 4 desse aqui lá na bancada de secagem, tá?
Para pintar aqui, você pode usar tanto o pincel quanto o palito. Eu vou usar o palito porque eu quero colocar uma quantidade menor de tinta para secar mais rápido. Depois eu posso dar até outra demão, mas eu vou usar o palitinho aqui, que me dá um dosador melhor. Tá, eu coloquei aqui. Com essa quantidade de tinta que tem, eu vou administrar aqui espalhando. Estão vendo? Assim, ó. Coloco o palito lá de volta, com todo cuidado, viro a peça, sem deixar que ela encoste, tá, pessoal? Por isso que é bom fazer isso com o puxador fora, porque você não tem que ter esse tanto de cuidado aqui que eu tô tendo agora, né? Para não borrar a peça e estragar o serviço, ou ter que ficar fazendo reparo pós-pintura. Ali atrás eu já dei uma borradinha, eu vou passar o dedo aqui, ó. Ó, tirei um pouquinho, vou tirar mais um pouquinho. Depois, se precisar, eu dou uma lixada, porque agora não dá, ó, não dá para eu mexer. Eu só vou passar o dedo aqui para tirar um pouquinho. E agora sim, pessoal, temos a nossa peça pronta. Ela só precisa secar para ficar 100%, tá? Daqui a pouco a gente volta para ver como é que ficou.